Você não está conseguindo ver meu vídeo? Não, ainda não estou a conseguir ver o seu vídeo. Espera um pouquinho só. Obrigada por ter tentado utilizar isto. Estava aqui a ser um problema. Eu também estou a Imagina. aprender. Hum, Já estou a ver. Bom, já está vendo? boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado este bocadinho para falar comigo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de conhecer uma pessoa, né, de outro país, né, no caso de Portugal. Né? Já alguma vez esteve em Portugal? Não, eu nunca estive em Portugal, mas eu sempre tive vontade de conhecer Portugal. É longe, não é? Demora muito tempo a chegar cá. Porque, como eu tinha falado para você, tinha escrito para você, né, uma mensagem, uns 32 anos eu fiz um trabalho sobre o barroco mineiro, né, de Minas Gerais, né? E lá nós temos obras do grandes mestres artesãos, escultores portugueses, né? É verdade. E na época eu era fascinado pelas arquitetura, né, barroca, né, de Minas Gerais, né? Sim. Então eu via livro, via as fotos, né? Eu ficava assim impressionado, né? Tanta beleza, tanta obras, né? Espalhadas, né? Em várias igrejas, né? Barroca de Minas Mas Gerais. sabe quando a gente estuda a história da arte aqui em Portugal, Hum. porque o meu curso, a minha licenciatura é História da Arte. E Sim, sim. quando nós estamos a estudar História da Arte barroca, em particular, a melhor arte barroca está no Brasil. Verdade? Sim, Verdade. porque naquela altura, em Portugal continental, não é? Esta parte daquele Império Português daquela altura, já havia Sim. muitas igrejas medievais, mais antigas, e as grandes igrejas, as grandes obras barrocas, só havia espaço e contexto para fazer no Brasil, porque eram as grandes cidades fora do Portugal continental eram lá. Nossa, eu não sabia Sim, então dessa. muitas igrejas e conventos em Portugal tiveram obras de melhorar, aumentar o espaço, tornar a Sim. cultura mais enriquecida, mas são obras em estruturas pré-existentes. Enquanto que no Pré-existente, Brasil né? faziam obras desde o princípio já com o espírito barroco. Portanto, na Ah, arquitetura isso já se tá, nota tá. mais. E então, nós, quando estudamos cá em Portugal o barroco e outros movimentos a seguir, acabamos por falar muito também de Minas Gerais e de arquitetura e do Aleijadinho e disso tudo. Isso, Antônio Francisco Lisboas, né? Sim. Eu tive por uma semana, né, viajando uma cidade assim de Diamantina, né, que é uma cidade ao estilo rococó, né, que Sim. fala, né? Lá onde houve extração de diamante, tem aquela história daquela ex-escrava chamada Chica da Silva, né, que é uma escrava, né? Então eu fiz um trabalho sobre Diamantina, depois eu fui para Sabará, que é uma cidade perto de Ouro Preto, né? Depois Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, depois Congonhas do Campo. Aí depois eu desci para o litoral, fui para Paraty, onde os ouros das Minas Gerais desembarcavam, né? Exato. E ia para Portugal, né? Para embarcar. Então eu fiz essa rota assim, eu fiquei muito viajando, né? Sim, E eu aprendendo. fiquei fascinado pelas obras, né? Tem a matriz de São Francisco de Assis, né? Que é a obra-prima do Mestre Lejadinho, Sim, e também a pintura do Mestre Ataíde também, né? sim. Então eu entrava assim na igreja, eu ficava vendo aquelas obras, aqueles contornos, aqueles anjinhos, tudo é uma perfeição incrível, né? E é E eu difícil imaginar quando não se está lá, não é? Essa coisa de só sentimos mesmo quando vamos no sítio, quando vamos no lugar. exatamente. Sim, E é um choque visual, né? Um choque visual, sim, porque é muita obra no mesmo lugar só, né? sim. E uma obra que eu gostei muito também foi do Capela do Padre Faria,
Uhum. Uma capelinha bem pequena, Sim. né? Você vê por fora assim, frontispício é bem simples, né? Mas por dentro assim são detalhes, né? Que impressiona. Então, Não, na época, uma pessoa, quando está a olhar, há sempre qualquer coisa nova para ver. exatamente, né? Sim. E e eu na época eu gostava muito de arte barroca e também gostava de fotografia. Estava Uhum. iniciando a fotografia, né? Naquela época a gente usava câmera manual, Sim, com né? filme. Com filme, né? Sim. Então eu comecei a tirar foto e eu vi que tinha essa ligação com o barroco, né? Que é a arte barroca e ao mesmo tempo com esse gosto da fotografia também. Então fiz essa viagem, mas não especificamente estudioso na parte de arte barroca, né? Eu fui mais por hobby mesmo, né? Na verdade. Sim. Então a sua fotografia começou por ser mais de arquitetura e espaços culturais e património Exatamente, cultural, né? exatamente, né? Agora Mas quando vemos as suas fotografias, e já agora as suas fotografias são maravilhosas e estão a conquistar imensos muito obrigado, fãs nos muito canais de obrigado. apreciação do Japão, porque são sobretudo grandes Hum, panoramas de natureza, hum, ah, o património cultural também, mas o sim, património cultural da natureza, da paisagem. Ah, sim, sim. e transmite-nos uma sensação de espaço e de Hum, beleza nas coisas mais simples, a água, a montanha, a luz do sol, o- ah, exatamente, né? quase sem presença de muito ser humano ou arquitetura, que eu Sim. imagino que seja um estilo de fotografia muito diferente. Aqui em Shimaniquem, não sei se você Uhum. conhece Shimaniquem, Eu nunca é passei lá muito tempo, foi só passagem mesmo. passagem, né? Ele é um estado onde praticamente se iniciou o shintoísmo, né? Uhum. E nós temos aqui o principal templo, né, que é o Izumo Taisha, né? Uhum. E são dois templos, né, que é o Issei lá de Mieikei, né? E o Izumo Taisha, que são os dois principais templos, né? O nascer do sol, né, lá de Mieikei, e o pôr do sol aqui Exato. do Taisha, né? E eu, assim, não tinha assim muita, não tinha particularidade por interesse de, vamos dizer assim, de estudos sobre o shintoísmo, o budismo, né? Mas quando eu comecei a frequentar as igrejas, o santuário, né, budista e shintoístas, né, que são monumentos milenares, né, Exato. eu tive assim um choque visual, Sim, choque visual ao mesmo tempo aqui no dentro aqui me tocou muito, sabe, imagino. alma, né, e eu senti muita energia positiva, Isso também me muita. acontece nos santuários do Japão. Há certos Santuários acontece, santuários né? shintoístas, Hum, especialmente a certa hum, época do dia, realmente o nascer do sim, sol e o pôr do sol, que sim, o nosso corpo reage antes da nossa cabeça conseguir entender o que é que está a exatamente, acontecer. exatamente, Sim. exatamente. Então, tem hora que eu vou visitar, assim, que os templos, assim, que eu não consigo ficar, eu fico praticamente parado, né? Uhum. Sentindo alguma coisa dentro do Uhum. meu corpo, né? Então, isso faz muito bem para mim. Então, eu comecei a procurar outros lugares, né? Templos, natureza, o pôr do sol, né? Eu, Sim. até muito que é maravilhoso o pôr do sol. Pois O é, nascer porque do tem sol, o mar também. o mar, nós temos um litoral extenso, mais de 300 quilômetros de extensão litoral, né? E aqui em Izuma nós temos o Taishata, que Uhum. é o principal templo do Japão, e nós temos o litoral, né? Então, pela história do shintoísmo, né, os deuses descem pelo mar, né, pelo Uhum. litoral, né, e vêm até o Taisha, né? Então, tem muito a ver com essa beleza toda, né, do pôr do sol, né? Então a gente começa a entender o porquê que essa beleza tem essa beleza toda, né? É porque nós estamos numa região santa, praticamente, né? Exatamente. Na história do É, Japão, é a história do região Japão, da né? fundação do Japão. E o pôr do sol aqui é maravilhoso aqui. Isso eu tenho assim
nas minhas folgas de trabalho, porque eu trabalho como numa empresa eletrônica, né? Uhum. Como muitos brasileiros vêm trabalhar aqui, Pois é. né? Mas nas minhas folgas eu venho, meu hobby, né? Seria ir nos templos, né? Ir nos litorais em busca de imagens, registros fotográficos, né? Então eu praticamente nos meus tempos livres, né? Meu hobby seria isso aí, de procurar fazer o registro fotográfico, né? Esse é um lado do Japão que eu também acho muito especial. O lado do Japão que é menos popular, digamos assim, que é menos Exatamente, famoso, mas que é mais exatamente, autêntico, é mais exatamente. original. Sim, Sim, nós temos vários estados do Japão, né? Que é sim, a cidade grande, né? Mas eu pergunto muitas pessoas não conhecem Shimaniquim, pois não. né? Porque pelo fato de ser um estado que a indústria talvez não seja muito, não tem muitas indústrias aqui, né? Mas ela tem uma grande importância no histórias, né? Exato. Principalmente do shintoísmo e budismo, né? E E nessa zona do Japão também acontece, ou melhor, também aconteceu ao longo dos últimos anos, a população mais nova emigrar, ir para a cidade grande ou ir para sim, Tóquio, sim, não é? Então a sim, sim, população fica mais idosa e, exatamente. e tudo o resto deixa de se desenvolver, no fundo, por causa da falta de pessoas mais novas, deixam de fazer investimento em equipamento cultural, em estradas Sim, novas, em exatamente. entretenimento, em tudo o resto, e a economia dessas localidades vai ficando cada vez mais pequena. E essa crise económica e social eu também vi em muitos Hum, outros sítios do Japão, sim, e curiosamente eu acho que agora há um começo de o sentido ao contrário, ou seja, já há hum, pessoas mais ou menos na volta dos 30 anos que hum, sentem que a vida de trabalhar salaryman não é para uhum, eles, querem um estilo de vida com hum, mais qualidade, com mais qualidade. tranquilidade, querem ter uma casa maior, ter crianças, etc. Hum, E procuram esses lugares para se estabelecerem, voltar ao interior, voltar às prefeituras mais tranquilas. Mas é muito difícil, não há muita gente que consiga realizar esse sonho, não é? porque eu acho que o mercado de trabalho, as empresas são muito exigentes, né? É. Então, na verdade, é difícil quando uma pessoa sai do seu habitat natural, né? Uhum. Da sua região ativa, né? E em busca de trabalho em outras regiões, né? Porque eu acho que é muito exigente. Então, a pessoa acaba ficando, a idade vai passando, né? O tempo vai passando, né? Mas eu acho que, como você falou mesmo, eu acho que quando chega um patamar da idade, né? Acho que a pessoa acaba retornando mesmo, né? Mas aqui se vê muito pessoas de idosos, né? Famílias, né? Muita Uhum. pessoa de idade também, né? Uhum. No Japão, em geral, a gente vê essas pessoas idosas, assim. E eu gosto muito do interior, porque o interior aqui é maravilhoso, né? Como é uma região que não tem muita arquitetura, né? Tem Uhum. muita civilização, né? São mais montanha mesmo, rios, né? Perfeito Então, para caminhar. exatamente para caminhar, e eu gosto muito de ir nas montanhas para fazer registro fotográfico, né? E, assim, me dedico praticamente à fotografia ultimamente, né? É uma coisa que realmente gosto, né? Já teve algum dos seus trabalhos fotográficos numa exposição ou por Não, exemplo, não. num catálogo? É que tem uma comunidade de brasileiros em Nagoya, né? Uhum. Lá tem uma pessoa que é responsável por exposições, né? Eu já fiz algumas exposições, mas só que às vezes gera muito custo É de verdade. ter ir lá pegar, porque daqui Shimane até Nagoya, né? Uhum. É um pouquinho longe, É. né? Então gera muito custo. Eu não tenho assim, vamos dizer assim, situação financeira assim adequada Para investir para ficar viajando. Eu já invisto em equipamento, né? pois.
com muito sacrifício. Pois, Né? é porque gosta mesmo muito. É porque o meu poder aquisitivo não faz, vou dizer assim, não me permite fazer muitas viagens e fazer muito investimento. Eu tenho equipamento, tudo, mas é muito restrito, né? Mas sabe, uma coisa que eu Então, gostei muito que o senhor escreveu foi, e eu também acho que isso é verdade, é que uma fotografia, ou melhor, um ponto de vista sobre a fotografia e sobre a paisagem e sobre a beleza não requer necessariamente o equipamento de ponta, não é? exatamente. Escreveu isso, eu identifico muito com isso, porque do ponto de vista do que é a mentalidade artística e o ponto de vista criativo, o ponto de vista de apreciar a beleza e tentar capturá-la, seja através de uma pintura, seja através de uma fotografia, o Sim, mais importante é o ponto de vista de quem observa e exatamente. perceber o que quer representar ali, através da pintura ou da fotografia ou do teatro ou da dança, ou seja do que for, não é? O equipamento mais tecnologicamente avançado, mais caro, etc., não é necessariamente o melhor Exatamente. para aquilo que se quer mostrar ali. É porque eu tinha escrito, né, um comentário a respeito de captar imagem, né? Eu, na verdade, comecei com um celular, um smartphone, né? Então, o smartphone para mim foi uma maravilha, porque eu fazia fotos, né, que ninguém acreditava que foi tirada por um smartphone, Sim. né? Mas tudo para mim você aproveitar todos os elementos da natureza, seria a luz. Uhum. Geralmente eu tiro foto de manhãzinha, né, ou de tardezinha. Sim. Eu nunca tiro foto com sol muito forte porque ele tem ondas, né? Então ele acaba distorcendo a imagem. E outra também de você trabalhar ele pegando uma perspectiva, posição, né? Tudo relativo à fotografia. Então, na verdade, equipamento realmente não é ter um bom equipamento que vai gerar uma foto boa, né? É você usar criatividade, né? Usar o seu conhecimento, né? Que você tem, né? Porque eu já tive assim, eu estudei, eu li muito matéria sobre fotografia, né? Exato. Então isso me deu muito conhecimento, né? Então eu aproveitei esse pouco conhecimento que eu tinha, né? E mais um pouquinho da habilidade que eu tinha também, né? Noção. Então eu acabei fazendo essas fotos com o smartphone que foi muito bonito. E que realmente foi o início das partilhas nas redes sociais e ninguém conseguia Sim, acreditar que aquilo era só uma foto de smartphone. Parecia uma exatamente. grande produção fotográfica. Às Aí vezes eu, é importante lembrar isso, porque há pessoas que querem tirar mais fotografia, hum, mas ficam com medo de, mas eu não tenho o equipamento certo, ou mas eu não sei utilizar as máquinas que são hum, muito complicadas, ou então, eu não exatamente. vou levar o equipamento todo para a minha Hum, viagem porque pesa muito na mala, na bagagem, não é hum, prático. E às vezes é importante lembrar às pessoas, hum. não é preciso tanta complicação, Não, pode ser só com o smartphone. O mais pode importante ser, é pode ir ser. ao sítio especial, que tem Exatamente. qualquer coisa que acorda na gente uma Hum. necessidade de fazer a fotografia. Sim. Um fator principal para obter uma boa, talvez uma boa imagem também, um bom trabalho, é você gostar do que faz também, Exatamente. né? Porque quando você gosta, o seu olhar já é diferente. Exato. Você acaba olhando, observando os detalhes, Uhum. né? O Uhum. seu olhar já começa a ver de forma diferente. Então, eu preciso assim ter assim uma paixão pelo que está fazendo também. Uhum. Isso é qualquer atividade de trabalho, né? Não só fotografia, mas como outras atividades também. Mas o principal fator também é essa paixão, né? Pelo, pela arte, pela natureza, Uhum. né? São todos esses elementos que faz com que você consiga um bom trabalho, Uhum. né? Eu acho que tem muito a ver isso aí também. Né? Concordo plenamente. Uhum. Aliás, é isso que me faz cada vez mais Uhum. gostar também de recomendar às pessoas
ir a certos sítios do Japão e conhecer, lá está, esse lado mais autêntico do Japão, porque eu creio que quando as pessoas fazem uma viagem da Europa para o Japão, ou do Brasil para o Japão, como uma viagem sim, muito grande e é um investimento também muito grande, há certas coisas que as pessoas querem ir ver e querem ir fazer simplesmente porque tem muita publicidade e porque é muito famoso. E as pessoas, por exemplo, querem todas ir a Shibuya, a passadeira, né, cruzada. Querem todos ir a certos sítios muito específicos da cidade de Kyoto. Há aquelas coisas que passam mais na publicidade, passam mais nos filmes, no marketing, etc. E as pessoas querem ir. E depois não sabem que existe esses exatamente. lugares. Porque esses lugares hoje em dia não estão, não é? Na berra, não estão famosos e as pessoas não sabem que existe. E o que eu gosto é de lhes explicar, por exemplo, em relação ao Santuário de Ise, que ele é absolutamente fundamental na história do shintoísmo Exatamente. cristão. Faz Shintoísmo, né? aquela reconstrução de 20 em 20 anos, fazem o santuário Hum. de novo. Ah, Sempre vai. está na literatura, por exemplo, Genki Monogatari está na literatura. Hum. Portanto, a ligação entre a história, a literatura e a cultura do Japão e tentar dar a conhecer esse outro Japão. Exatamente. E ajudar O, também esses lugares, porque se as pessoas forem lá também ajudam a economia desses lugares. exatamente. Como você falou, né? Nós temos aqui no Japão Kyoto, Nara, né? Sim, São esses grandes cidades que onde há muitos templos famosos, né? sim, E as pessoas não sabem que tem também templos famosos, né? Aqui em outros estados, né? Estados menores, né? Como você falou também que a publicidade gera em torno desses templos famosos, né? Sendo que vários templos aqui são famosos, né? Como Ise, sim. Izumo Taisha, Uhum. né? Que tem uma importantíssima história do shintoísmo, né? No Japão, né? E eu já fui para Kyoto, Nara, né? Essas outras regiões aí, mas eu eu prefiro Shimane-ken, porque Shimane-ken ele tem não só a parte de nós temos também aqui outros patrimônios, né? Uhum. Tombado pelo histórico patrimônio aqui. Nós temos aqui aqui na região de Oda, né? Que é perto aqui Uhum. também. Uhum. É, são vários patrimônios que nós temos aqui, né? E fora isso também a parte de natureza, montanhas, rios, né? Exato. Shizen, né? Nós temos muitos aqui, então eu gostaria muito de viajar em outros locais, né? Porque eu acabo vendo muitas revistas japonesas Uhum. e muitos fotógrafos profissionais, né? Eles fazem registros em vários lugares. Uhum. Então eu fico impressionado pela tanta beleza, mas são fora do estado de Shimane-ken, outras regiões, né? Mas em decorrência do custo muito alto de viagem, tempo, eu não tenho essa oportunidade, mas aqui em Shimane eu tenho essa oportunidade de fazer essa viagem, né? Como já fiz nas várias oportunidades, né? Mas tem muitos locais que eu tenho a explorar ainda. É, o Japão é enorme, é um país muito grande. Enorme. Hum, Portugal é um país muito pequenino. Quando, quando as pessoas em Portugal têm uma é, imagem do Japão, talvez como sendo mais pequeno do que realmente é, que o Japão é é, mesmo, mesmo muito grande. O Brasil é outra história, o Brasil é o imenso. Brasil é O imenso, Brasil é né? outra história, mas Hum, eu penso que as pessoas nascidas e criadas em Portugal pensam numa dimensão mais pequena, porque o país é mais pequeno. hum, É, mas certo. quando nós comparamos os números, não é? Por exemplo, Hum, Portugal tem 11 milhões de habitantes, a área metropolitana de Tóquio tem 11 milhões de habitantes. Então é um país é, inteiro igual a uma cidade, hum, digamos assim, é, no Japão. É uma escala muito grande. E eu também não é, conheço o Japão todo ainda. Por exemplo, hum, eu ainda não fui ao Hokkaido, Hokkaido, realmente né? porque é muito longe. É, Quando vou ao Japão ainda não tive a oportunidade de ir ao Hokkaido, gostaria muito de. hum, hum, Conheço pessoas que são de lá, mas ainda não fui lá. hum. E acho que. Também ainda não fui a Shikoku. Acho pouco, né? Sim, também gostaria de ir,
também por essa razão de conhecer pessoas de lá que me fazem entender, ou pelo menos ter a expectativa de que é um sítio também ainda bastante tranquilo e natural. E conheci um senhor que escreveu um livro sobre os 88 templos de Shikoku, que fez a peregrinação. Certo. Ele é português, mas ele fez essa peregrinação e escreveu. Ele é português também. Ele é português, sim. Que legal, né? Deve ter Então, muitas histórias, né? tem. Ele fez a pé todo o circuito, visitou todos os templos do circuito para Nossa, que carimbar o livro. legal. Né? Eu tenho esse livro também. Para carimbar o livro do peregrino. Isso. Sim, e depois escreveu o livro com as histórias dessa peregrinação, que durou mais do que um mês, foi bastante longo. Nossa, que legal. Sim, então eu acho que é interessante porque há muitas maneiras diferentes de conhecer melhor o Japão, não é? Não tem que ser só turismo naqueles sítios normais. Pode ser caminhada, pode ser bicicleta, pode ser Exatamente. roteiro fotográfico, há muitas maneiras diferentes. Sim. Eu praticamente assim, eu vim para trabalhar aqui no Japão, né? Mas ao mesmo tempo eu acabei conhecendo esse outro lado do Japão, né? Que seria a parte do monumento, a parte da natureza, né? Então eu me identifiquei muito, né? Porque eu mesmo gosto mais do interior do que a metrópole, né? Eu não gosto muito da edificação, sabe? Eu não gosto muito do barulho. Eu já gosto mais do interior, né? E para mim esse trabalho aqui está sendo muito bom para mim, né? Sim, eu acho que Porque também é uma maneira muito saudável de passar o seu tempo livre, sobretudo, sim. não é? Deixar o trabalho no trabalho e ir para a natureza é sempre muito terapêutico. Então, eu quando eu saio já esqueço o trabalho, né? Exato. Já só fico mais concentrado na natureza, né? E eu tenho assim muita vontade, né, de conhecer outros locais, né? Mas de tentar assim buscar mais registros, né? Uhum. Buscar mais registros, né? Mas eu tenho que fazer de acordo com o meu limite, né? Sim, Minhas claro. condições, né? Mas vontade eu tenho. É bom ter Muita vontade. esperança, é bom ter esperança de que a pouco e pouco vai-se fazendo coisas. Sim. Nós estamos agora numa época de chuva, essa época do coronavírus, né? Então, está atrapalhando um pouco, né? Mas logo vai passar, né? Logo vai passar e eu vou começar a dar mais continuidade dos trabalhos, né? Viajar um pouquinho mais, né? Sim. E Sabe, conhecer. eu penso que as suas fotografias têm tocado o Hum. coração de muitas pessoas e têm ajudado muita gente a sentir-se mais feliz. A Eu recebo muita mensagem. Eu sei, eu acho Então, que sim. a pessoa escreve para mim e fala assim que, através das minhas fotos, eles conseguem entrar um pouquinho no meu raciocínio, no meu modo de pensar, Uhum. sabe? Isso, para mim, é muito gratificante, né? Ao mesmo Claro, tempo, a claro. pessoa tranquiliza a pessoa, né? Nesse Uhum. momento de pandemia, né? Uhum. Então, acaba tranquilizando essa pessoa através dos meus registros, né? Eu tenho a Então, certeza. quando a pessoa me manda mensagem, muitas pessoas me mandam mensagem, eu fico muito feliz, né? Eu falo assim, eu fico muito feliz porque de tentar repassar um pouco, né? Através das minhas imagens, né? Uhum. Essa tranquilidade, esse prazer, né? Da pessoa É, não é? sentir, né? Faz tudo valer a pena. Mas, mas Também acho que sim, porque eu notei isso, não é? Porque eu também hum, tenho o canal do YouTube e a página do Facebook hum, e eu notei que à medida que as pessoas foram fazendo isolamento e quarentena, hum, foi como se passassem mais tempo no mundo virtual. Então há isso, mais circulação de imagens no Facebook, há mais vídeos no YouTube. exatamente. O tráfego online passou a ser Aumentou, né? muito maior porque as pessoas passaram a estar mais fechadas e procuraram através do seu smartphone, iPhone, computador, Exatamente. ligar-se com o mundo exterior.
E nesse momento eu acho que o tipo de conteúdos que nós produzimos é muito importante. Devemos ser muito responsáveis em relação àquilo que nós pomos cá para fora. Eu também penso assim, ou seja, Sim. no momento em que as pessoas estão assustadas ou tristes ou isoladas, nós devemos produzir conteúdos que ajudam as pessoas a ultrapassar esta fase, que são verdadeiros, mas que também alimentam de uma maneira positiva as suas emoções e a sua esperança. Então eu acho que é particularmente importante, numa época estressante, as pessoas terem textos, imagens, vídeos, conversas que realmente as ajudam. Em vez de... Porque é que a gente acaba vendo muita, vamos dizer assim, muito desperdício de tempo. Tem muitas imagens que não tem muito sentido, né? Exatamente. É Também é. muita informação, muita coisa negativa. Sim. Então a gente acaba vendo assim que nós estamos nessa pandemia, né? Então a pessoa não pode ficar muito observando esse tipo de detalhes, né? Sim, sim. Então a gente com essas imagens acaba tranquilizando um pouco a pessoa também, né? Completamente. E exatamente, né? E eu só fico meio assim, meio triste em não poder responder para todos, porque Não muitas faz pessoas mal, de mandam certeza que mensagem. Eu gostaria muito de responder. Essa última postagem que eu fiz num site, né, deu quase 600 mensagens, né? Então eu não consigo responder tudo as 600 mensagens, né? Mas 1.300 likes, né? Eu fiquei até assustado, né? Como que veio tudo isso, a pessoa conseguiu ver tudo isso aí, né? É como você falou, né? O pessoal está mais em casa, o pessoal está mais ligado na internet, né? Por causa dessa pandemia, né? Então, mas aos pouquinhos eu vou respondendo, vou, né, tentando passar alguma mensagem positiva, né? Sim. Mas só que o meu tempo é curto, né? Mas a própria imagem já fala por si. A própria imagem. Exatamente. Eu imagino que nem toda a gente que envia mensagem está à espera de uma resposta. Porque só querem agradecer, só querem dizer: olha, isto tocou-me, isto fez-me sentir bem, isto, eu estava ansioso, isto ajudou-me, e só querem agradecer, não estão à espera de resposta. Mas eu fico muito feliz, né, de responder, né, para a pessoa, né, que ela faz uma pergunta, né, e eu acabo, muitas vezes acordo de madrugada, durmo mais tarde. Então, mas é legal, né, você responder, né, e acho que também é um pouquinho de respeito também, né, talvez. Né? Sim, sim. Eu entendo isso porque muitas vezes nós colocamos coisas na internet que nós gostamos, que nós fizemos porque gostamos, lá está, porque temos essa paixão, essa dedicação, e depois às vezes a resposta pode ser ou não ser tão grande como estávamos à espera, ou ser muito maior do que estávamos à espera, é sempre uma surpresa. É Exatamente. sempre uma surpresa. E também sinto isso. Eu partilho as suas fotografias porque também gosto muito delas, e também acho que é uma maneira muito, muito bonita de mostrar às pessoas certas coisas que agora, neste preciso momento, não podem ver. Eu também não consigo responder a toda a gente quando comentam as minhas coisas, é o mesmo problema. Eu tento, mas não consigo. Você tem uma formação muito aprofundada, né, na parte de artes, né? Ainda estou E a tenho aprender. assim tá aprendendo, né? Mas eu me sinto um pouquinho assim, vou dizer assim, eu não tenho todo é, esse estudo como você tem, né? Mas isso não é importante. Mas eu fico até meio envergonhado, né, de Não, isso não é tentar falar com importante. você. De todo. O mais importante é o que as pessoas sentem e transmitem. Exatamente. Estudar é útil, mas Hum. não é um objetivo em si mesmo, acho eu. Mas tem uma coisa que uma palavra que você falou que é muito importante, é de você cada dia você melhorar.
né? Pois. Tentar aprender mais Sim. e melhorando a cada dia. Sim, Então, sim. na fotografia também, eu também estou estudando, cada lugar que eu vou tentando melhorar mais, né? Uhum. Então, mas eu tenho essa vontade, né? De, de trabalhar mais nessa parte de fotografia e tentar aprender mais e tentar cada dia melhorando. Uhum. Então, é isso minha intenção é essa, de cada vez melhorando mais, né? Uhum. Existem, por exemplo, aí no Japão, associações fotográficas amadoras, por exemplo, em que as pessoas vão fazer, inscrevem-se e vão juntas fazer um passeio para tirar fotografias, esse tipo de coisas? Que é difícil, porque entre japoneses, né, Uhum. eles têm essa comunidade, né? Agora, entre brasileiros aqui são poucos, né? Muitos Pois. gostam de fotografia, mas de viajar, de sair, assim, são poucos. É porque os trabalhos são É, muito exigentes, não é? exatamente, que eu trabalho aqui, são praticamente 12 horas por dia, né? Uhum. E só tenho 2 dias para descansar da semana, né? Uhum. Então, às vezes eu acordo, trabalho, eu saio do trabalho, chego à noite, eu já saio de madrugada, Sim, não já vê a acordo de luz do sol. madrugada. Isso é muito comum. Porque a minha foto, ele é só de manhãzinha ou de tardezinha, né? Uhum. Esses dois horários que eu gosto de pegar o sol bem fraco, né? Que é um sol mais puro, um sol mais vivo, né? Então eu tenho que acordar de madrugada, 3, 4 horas da madrugada, quando o sol está nascendo, né? E de tardezinha, 5 horas da tarde, 6 horas, quando o sol está se pondo. Então Uhum. esses dois horários que eu busco fazer meus registros, né? Há muita gente que, uma grande parte das mensagens que eu recebo e dos comentários que eu Hum, recebo tem a ver com hum, muita gente que quer ir para o Japão porque tem hum, um sonho, tem uma imaginação do que hum, será o Japão e que às hum, vezes falta realismo, não é? Falta uma certa dose de hum, realidade. certo. E eu tento dizer às pessoas, olha, o Japão, por exemplo, se alguém gosta muito de anime ou manga ou está a estudar a língua Hum, japonesa, eu digo, o Japão sim, é bom se tu gostas dessas coisas, mas tem atenção que se tu fores para o Japão como emigrante, não sendo japonês, hum, provavelmente vais ter um tipo de trabalho que vai ser muito exigente em é, horas que tens que passar no local de trabalho e então vai ser mais difícil ter tempo para hobby, não é? Coisa que gostas de fazer, exatamente. porque sim. Um, é bom ter falado disso, que é para ser mais uma voz e mais uma pessoa a falar disso. Não é para desencorajar, é simplesmente Hum. para dar uma dose de realismo. Pelo menos numa certa Sim, sim, fase da sim. vida da pessoa, isso vai acontecer. Hum. É porque muitas pessoas, né, vê o Japão como, né, um país de várias. Tem duas realidades, né? Tem a parte do lazer, tem, né, vamos dizer assim, vários lugares bonitos, mas para quem vem aqui a trabalho, realmente não tem tempo, né? Realmente, como você falou, o mercado é exigente, as empresas são exigentes, né? Mas pelo fato de eu estar muito tempo aqui já, né? Uhum, Então eu já, assim, vamos dizer assim, que eu dominei, assim, né? O uhum. sistema de trabalho, né, das empresas, né? O que eles exigem, né? Eu tenho, assim, já certa uma intimidade já, né? Então eu já consigo, assim, conciliar muitas coisas, com a fotografia, o lazer, né? Eu já consigo conciliar essas duas coisas já, fica mais fácil para mim, né? Sim. E é muito interessante que a língua portuguesa está muito presente no Japão. Eu lembro na minha primeira Hum, viagem ao Japão, que foi em 2009, já foi há mais de 10 hum, anos, a minha hum, primeira viagem ao Japão, quando eu fui à máquina ATM, não é? Para ah. levantar dinheiro, a máquina estava a falar em português comigo. Eu fiquei muito contente, porque eu naquela É, altura não sabia que havia tantos hum, brasileiros no Japão, não é? hum, Eu não sabia. E então, quando eu cheguei ao Japão e vi a máquina de levantar dinheiro, fala português. Os correios falam português. pois, pois. Portanto, todos os serviços da população Hum. existe a opção em língua portuguesa. E eu achei É isso porque, é espetacular. porque a comunidade brasileira aqui é muito grande, né? É, Comunidade especialmente brasileira. Nagoya. Nagoya, então, fala-se português na rua. Exatamente. Sim.
Mas o Japão ele tem uma cultura, o povo tem um costume diferente. O que acontece muitas vezes, a pessoa vem do Brasil, já vem com costumes diferentes, né? Tem pessoas que se adaptam bem, né? Agora tem pessoas que não se adaptam bem, né? É. Então essas pessoas que não se adaptam bem, no caso da empresa, a gente procura ensinar, né? Como que é o sistema de trabalho, como que a empresa ela exige, como que são as regras, como que são o comportamento do povo japonês. Então a gente procura ensinar muito para quem vem também, né? Isso é muito importante. Eu notei, quando eu trabalho com japoneses, sobretudo Hum, porque quando eu faço programas para eles criarem rotas de hum, viagem ou rotas temáticas para turismo, trabalho com hum, empresas japonesas que se chamam Concept Creator, ou seja, eles criam o conceito de uma determinada rota turística. hum, Então, eu trabalho com eles pela internet, mas depois também vou ao Japão fazer as reuniões e hum. fazer, digamos que o ensaio da rota antes deles Ah, lançarem para certo, certo. turistas. Portanto, esses meus períodos a trabalhar com pessoas que são de Hum, nacionalidade japonesa, nascidos e criados no Japão, eu também fui percebendo que é um sistema de trabalho muito particular. E para alguém hum. que é estrangeiro, é quase outro planeta. A maneira de trabalhar, a maneira de pensar, como resolver os problemas é Hum. completamente diferente. É Completamente diferente. diferente, é Ah, diferente. e às vezes nós podemos estar a pensar, por que é que eles estão a fazer as coisas assim? Mas não podemos forçar, temos que deixar que eles trabalhem no sistema deles e somos nós que temos que nos adaptar. Então, isso é uma coisa que falou, uma coisa importante é que a pessoa precisa esquecer. Por exemplo, Brasil é Brasil, Uhum. Japão é Japão. É Japão. Japão aqui, às vezes a pessoa tenta querer botar alguma regra do Brasil para cá, do Japão, Não né? E funciona. não, 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 não. Você tem que se, quanto mais você acostumar aqui, melhor para você. Você Sim, vai se, sua vida vai ficar mais fácil para você, né? sim, sim. Então, às vezes, a pessoa vem com o pensamento do Brasil, vem para cá, né? Vai ter que resetar lá do Brasil, aí procurar entender como que é o sistema, né, do japonês, como que é o sistema da empresa, como que é o cotidiano dele, problema de lixo, problema, sabe? Sim, sim, São coisas coisas práticas. totalmente diferentes. Então, acho que a gente, eu como estava trabalhando como supervisor entre os brasileiros, né? Uhum. Então a gente procurava não cobrar da pessoa, mas ensinar, Ensinar, sim, 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 isso é ensinar, muito importante. né? Não tentar punir a pessoa, mas tentar ensinar, né? Às vezes a pessoa já vem meio brava, meio revoltada, né? Isso acontece muito, né? Mas a gente precisa procurar ensinar, É, né? porque realmente E a adaptação é fundamental para a pessoa sentir-se bem também. porque cada pessoa ela pensa de uma forma, Uhum, né? Então tem pessoas que conseguem entender mais fácil. uhum, Agora tem pessoas que já demoram para entender, uhum. né? Então às vezes a empresa não tem paciência, né? Já pega já desfaz da pessoa, Sim, 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 sim. né? Eu Eu, notei. mas eu sempre procurei trabalhar de uma forma para ensinar, para a pessoa entender, Uhum. né? E o que é mais gratificante da pessoa, por exemplo, que aprendeu, ela fala assim: "Nossa, você teve muita paciência comigo, Não mas é? Sim, eu fiquei feliz porque claro, você teve paciência e eu consegui entender, eu claro. consegui aprender", né? Então isso é muito importante. Sim. Chegou ao outro lado e reconheceu o caminho que fez. Sim, sim, Exatamente, sim, sem exatamente. dúvida. Também acho que é um desafio, mas olha, é um desafio interessante, ou seja, eu fiquei a perceber mais sobre, ou melhor, Hum, eu fiquei com mais consciência da, hum, da cultura latina por causa de ter que lidar com os japoneses, não é? A gente também aprende sobre a hum, nossa própria cultura quando tem que lidar com a cultura do outro. E isso exatamente. aconteceu muito. Por exemplo, eu penso que os portugueses e os brasileiros provavelmente também têm uma mentalidade muito, como eu dizer, de resolver o problema, de ser prático. A gente diz desenrascar.
improvisar, não é? Improvisar. Improvisar. E no Japão não faz isso. Não. De todo. No Japão há um sistema para fazer cada coisa. E quando alguém vai de um país com uma cultura latina, Portugal, Espanha, América Latina toda, não é? Quando alguém vai com uma cultura muito latina, muito, eu vou resolver isto assim, agora, improvisar. Não funciona. Não funciona. Todo. Não. Então a gente tem que aprender no Brasil se usa um termo assim, vamos dizer assim, popular, que fala quebra-galho. Exatamente, eu também entendo o que é que isso quer dizer. Mas aqui não tem quebra-galho. Não. Você tem que fazer uma reunião para falar sobre a questão, depois tem que desenvolver um sistema. Sim. Tem várias fases. Sim. E é uma aprendizagem muito interessante, acho eu também. Como é que outra civilização, outra mentalidade vive, organiza a sociedade, trabalha na mesma, mas de uma maneira diferente. Sim. Exatamente. E os próprios japoneses, eu acho que se calhar é mais fácil para eles chegarem a certas funções no trabalho que lhes permitem ter um pouquinho mais de tempo livre e flexibilidade, mas mesmo os japoneses eu noto que têm muita dificuldade em conhecer o resto do Japão, em ter esse tempo livre para passear, têm poucos dias de férias, quando têm às vezes é para fazer coisas mais práticas e não têm para viajar tanto. Então esses sítios lindos que mostram nas fotografias, na verdade muitos japoneses também ainda não foram lá. Exatamente. Um ponto que você falou muito importante é que às vezes eu mostro a fotografia para os japoneses, assim, né, daqui, ele falou, eu nunca fui, é pertinho aqui. Eu falei, nunca fui, não conheço, sabe? Então a gente acaba conhecendo mais que eles, porque eles, como você falou, eles não têm tempo, eles estão mais assim na empresa, e hoje em dia a empresa é mais exigente, né, do profissional, né? Então ele acaba dedicando para a empresa, depois a pessoa acaba casando, e a pessoa também se dedica à família, né? Então quase não tem tempo, né, para lazer, né? Então a gente que trabalha aqui, né, tem esse, no caso assim, tem tempo disponível, né, no dia de folga, e eu acabo viajando e eles falam assim, nossa, mas como é que você viaja tanto assim, né? Como é que você consegue Acorda às 3 conhecer? da manhã? Como é que você consegue conhecer tantos lugares? Mas tudo isso aí também vai de pesquisa. Eu pesquiso antes de viajar, eu pesquiso o lugar, a história do lugar também, né? Então, não é só chegar lá e tirar a fotografia, não. Eu preciso ver como que é a história do lugar, o que é importante nesse lugar, né? E tudo relacionado à pesquisa, né? Eu acho que sim, acho que é fundamental. Quanto mais nós viajamos antes de viajar, não é? Na nossa cabeça nós já estamos a acumular informação, e não é só informação, é começar a criar expectativa também de estar lá. Conhece aquela história muito bonita que se chama O Príncipezinho, do escritor Antoine Saint-Exupéry, sobre um príncipe e uma raposa que viviam num planeta no espaço. Conhece essa história? Eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. É que a história do príncipezinho tem uma expressão muito boa, que é cativar. Quando a gente começa a pensar ou numa pessoa ou num lugar e começa a pensar nessa expectativa, a gente começa a ser cativado. Então é como se houvesse uma linha a puxar-nos para essa coisa. E eu sinto isso em relação a pesquisar sobre lugares. Eu começo a sentir que esses lugares me cativam. E começo a sentir-me atraída por eles mesmo antes de ir para lá. Entendi. Então essa imagem que vem da história do príncipezinho, eu acho que também acontece, não acontece só com pessoas, eu acho que também acontece com lugares. E quando a gente chega lá, a gente já sente qualquer coisa daquele lugar e depois quer fazer a fotografia, ou quer fazer o filme, ou quer falar com alguém de lá. Porque, exatamente, eu faço pesquisa, parece que
quando olho assim fotos, né, de pesquisa pela internet, revistas, livros, né, e parece que eu já estou, como você falou, já estou envolvendo nesse lugar já, né? Então, Uhum. quando chego no lugar para fazer o registro, parece que já fica tudo muito mais fácil. É, não é? Sim, Fica tudo muito mais fácil para mim trabalhar, né? sim. Então, é uma coisa Olha, muito importante. para si já é o final do dia, para mim aqui ainda é o início do dia, mas eu É, calculo que já esteja um bocadinho cansado, por isso eu não vou ocupar mais o não, seu não, tempo. imagina, hoje eu estou de folga também, né? Aqui são 19 horas, né? Exato, é o final do Mas dia. também, porque se tivesse, hoje está um dia chuvoso, ontem também estava um dia chuvoso, né? Eu já fiquei meio bravo, né? Pô, mas, puxa vida, né? Não pode sair no seu Não, dia de não pode folga. sair. Poxa! E eu quero mais trabalhar assim na parte de nascer do sol e pôr do sol. Hum, Essas duas coisas, né? Porque templo, né, praticamente eu já conheci quase todos. uhum. Então, natureza mesmo, né, seria montanha, rios, pássaros, né? Nascer do sol, pôr do sol. Então, eu queria trabalhar mais nessa, nessas imagens, né? Essas vão ser as próximas fotografias maravilhosas que vamos ver. E eu prometo que vão ter muitas imagens bonitas. Ai, que bom! Então, se as pessoas quiserem seguir o seu trabalho, para além das redes sociais, Hum, publica em imensos hum, grupos do Facebook ligados com o Japão, não é? hum. Mas quero deixar aqui no vídeo a referência, se as pessoas quiserem conhecer mais os seus trabalhos. Se tiverem, Então, por exemplo, uma hum, sala de exposição e quiserem fazer uma exposição com os seus trabalhos para o contactarem, como é que podem fazer? primeiramente é pelo Instagram, né? Que eu tenho Instagram, né? Uhum, E pelo Facebook, né? uhum. Porque eu gostaria de fazer mais sites, né? Só que eu não tive tempo, né? Ok, eu vou deixar os links no vídeo, quando eu colocar o Isso. vídeo no YouTube, eu vou deixar os links Hum, na descrição do vídeo do seu Instagram hum, e do seu Facebook. tá. Eu tenho assim, muita, vamos dizer, admiração pelo povo português, já desde a época que eu fazia o trabalho sobre barroco, né? Uhum, E pela Rádio Internacional de Portugal, RIP também, que uhum, época que eu cheguei no Japão, eu escutava muito a Rádio Portugal. Aí tem um professor que acho que ele trabalhou também na Rádio Portugal, que ele me enviou matéria sobre o barroco, livros, né, sobre uhum, uhum, azulejos portugueses, né, que uhum. são muito famosos, né, Sim. e sobre o barroco, né, mas já faz muitos anos, né. Eu vou ver se consigo tentar procurar o nome dessa pessoa, né, e tentar reencontrá-lo novamente. Sim, que eu Mas acho que agora que temos todos a utilização das redes sociais é hum, muito mais fácil sim, sim. encontrarmos as pessoas. Mas caso alguém precise de alguma formação ou fotos, né, Uhum. precisa uma coisa, eu também estou disponível também, né, Claro. é, Sim. para o E eu pessoal que espero, eu espero na minha próxima viagem ao Japão, ainda não sei quando vai ser, mas eu espero ter a oportunidade de ir aí visitá-lo também. vai ser um muito prazer. É, não é? Agora temos E todos que esperar que passe esta fase, mas havemos de nos encontrar outra vez. ah, aí você é o seu guia turístico. Ai, que bom, que bom! E assim eu vou conhecer os sítios todos maravilhosos É, com uma pessoa que sabe é, como deve ser tá. explicar. Sim, Nós esperamos a sua visita, né? E o pessoal que queira também conhecer também, né? claro, Na, sim. na oportunidade, caso eu tiver tempo, alguma coisa assim, também podem procurar também que eu posso dar informação, né? Uhum. A respeito do locais turísticos, né? De Chamonix, né? Também estou disponível também. Claro que sim. Vamos estando em contacto. Tá Muito bom. obrigada por ter Tá, falado obrigado comigo você. e gravado este Foi, vídeo. foi um prazer também. Igualmente, um grande Tá bom. abraço. Fique Abraço. bem. Tá bom. Tchau. Tchau.